Mas hoje nós estamos aqui retornando muito alegres. Hoje é o início de um mês de agosto, né? O Agosto Lilás, dedicado às mulheres e também dedicado à advocacia. Nós iremos agora, dia 11, comemorar o Dia Nacional da Advocacia, né? Anteriormente a gente chamava o Dia do Advogado, mas hoje essa questão de gênero também eu prefiro chamar como Dia Nacional da Advocacia. Então o mês todo ele vai ser dedicado, mas ainda a advocacia, a OAB está preparando palestras super importantes para aos advogados e advogadas, comemorações, confraternizações, enfim, um mês todo de realização, inauguração de salas de advogados, enfim, inauguração do Clube do Advogado. Então, enfim, a gente fica muito feliz hoje de estar iniciando esse mês. Eu quero perguntar aqui a vocês que já estão nos dando o privilégio da audiência de vocês, se vocês estão nos ouvindo bem, não é? Se vocês estão nos ouvindo bem, e dizer que nós estamos aqui, o programa Direito e Você, o 13º programa Direito e Você, né? Idealizado pelo escritório Mauro Júnior Advogados Associados, que nós também estamos no YouTube, Mauro JR Advogados Associados, nós estamos lá, né? Então, por todo esse mês, nós iremos aqui conversar com advogados e advogadas que fazem parte da gestão do estado do Piauí. Hoje nós daremos início a esse programa convidando a doutora Railena Alencar, Railena Vieira Alencar Soares. Ela que foi presidente da Comissão Estadual do Direito Previdenciário. Hoje ela exerce o cargo de secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí. É professora, mentora, ela é palestrante, ela tem uma experiência muito grande na área de direito previdenciário e ainda é uma jovem advogada, por assim dizer. Uma pessoa magnífica, uma pessoa que realmente tem essa garra de trabalhar pela advocacia e, acima de tudo, também tem esse papel importante da mulher dentro do sistema OAB. Hoje o nosso tema vai ser a mulher, o protagonismo da mulher no sistema OAB. E vamos receber agora aqui a doutora Railena, que está pedindo aqui para a solicitação. Nós vamos agora conversar com a doutora Railena. Doutora Railena. Olá. Doutora Railena, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui. Escutar. Pronto, estou escutando super bem. Quero aqui agradecer logo a sua presença no nosso programa. Dizer que é um prazer abrir essa sequência do mês de agosto, o mês dedicado à advocacia, conversando com a doutora que é advogada, previdenciarista, secretária-geral da OAB Piauí, a mais jovem secretária-geral de todas as seccionais do Brasil, membro efetiva da Comissão Nacional do Direito Previdenciário, palestrante, professora, mentora, poetisa, colunista. Enfim, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, né, de uma forma especial, doutor Mauro, né, por essa iniciativa, o mês da advocacia, já começar dando os parabéns para todas as advogadas, todos os advogados que estão aqui nos acompanhando, né, doutora Neila, aí que eu já vi, minha grande amiga, doutora Daniela, enfim, queria agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui falando hoje como advogada, como mulher, né, como representante hoje também do sistema OAB, né, não é um caminho fácil, um caminho muito difícil e que precisa aí ter muita garra, muita fé, muita força e muita coragem para continuar a estrada, doutor Mauro. Mas no mês da advocacia é um mês para celebrarmos, né? Um mês aí para nós termos ainda mais pique aí, mais sangue no olho aí para estarmos juntos aí da advocacia de norte a sul do estado, né? E não só de norte a sul do estado, hoje também como representante nacional de uma comissão, os advogados de todo o Brasil. Eu quero dizer que os previdenciaristas agora estão aqui em massa já vindo aqui prestigiar a live. É um prazer enorme recebê-los. Doutora, a gente inicia sempre a nossa conversa aqui, que é uma conversa informal, e a gente pede também aos colegas para interagir,
fazer perguntas aqui. A gente está um papo de colegas advogados, falando sobre nada mais, nada menos que a nossa profissão, os nossos desafios. Eu queria que a doutora falasse um pouco da sua história com o direito. Por que foi que a doutora Railene escolheu o direito? Então, eu sempre conto, né, um pouco da minha história, porque a história é a nossa essência, né? Nossa alma é algo único, né? A história da pessoa, mas que sempre se comunica de alguma forma com o outro. E eu sempre, desde criança, eu não falo desde pequena, tá, doutora Maura, porque eu sou pequena, mas desde criança eu sou, né, eu queria ser advogada, eu falava que queria ser advogada, então eu sempre me apaixonei por história, né, que era algo muito relacionado ao direito, então eu sempre falava que iria ser advogada, eu não falava nem que iria fazer o curso de direito, eu falava que ia ser advogada. Meus avós são lavradores, tanto por parte de mãe como por parte de pai, infelizmente não os tenho mais comigo, mas são lavradores e eu via muito essa questão da justiça social, né? Meus pais, professores, então não vim de família com grandes escritórios, eu sempre falo isso, né? Não tinha meu pai, minha mãe, muita gente pergunta, não eram advogados, meus avós, como eu falei, também não, né? Eu sou a primeira neta formada do meu avô por parte de mãe, né? E era o sonho dele que ele me visse advogada, né? Ele sempre falava minha advogada, minha doutora, era assim que ele brincava e infelizmente ele partiu uns 6 meses antes da minha formatura, né? Inclusive estando residindo comigo, que foi muito triste, mas o sonho dele foi realizado de alguma forma. Então, desde criança, eu sempre quis ser advogada, né? Eu sempre falava. E entrei no curso de Direito. Durante o curso de Direito, você passa por muitas fases. Então, eu cheguei a pensar em concurso. E aí, eu estudava, né, para alguns. Pegava aqueles livros enormes do questões de concurso. Tinha aí links aí em vários sites onde eu vivia respondendo. Aí, ia estudar para as provas, respondia as questões de concurso. Mas durante, né, foram passando os anos, né, e aí eu sempre participando ativamente, sempre gostei de participar ativamente de tudo que envolvia, por exemplo, tribunal do júri lá na faculdade que eu fazia. Obrigada, doutor João Paulo. Muito obrigada mesmo. Exemplo de quem constrói sua advocacia sem ter uma família de advogados. E é a realidade de muitos, né, que nós temos que incentivar, isso mesmo. E eu fui me descobrindo na advocacia. Eu vi que eu gostava de estar do lado da palavra, de sempre estar ali falando, colocando minhas indagações, minhas motivações. E logo que eu saí, eu já fui para um escritório, né? Eu comecei a atuar ali no Maranhão, para quem conhece a região de Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, Pedreiras, Igarapé Grande. Então eu comecei naquela região, enfrentando muitos desafios, não foi fácil, era muito, muito, muito difícil mesmo, muito difícil, você recebe muitos nãos, e eu recebi muitos nãos. E os nãos, eles surgiram para me impulsionar, a ir atrás ainda mais daquilo que eu queria, né, que era ser advogada. Eu queria ser reconhecida como advogada, né, com o meu nome, Railena advogada. Até então eu não sabia que seria o direito previdenciário, por exemplo. E eu sempre falo que foi um encontro maravilhoso, porque no escritório que eu estava, né, eu pegava diversas outras causas. Uma das minhas primeiras causas foi criminal, por exemplo, que foi a área em que eu prestei a segunda fase da OAB. E eu gostava muito de estudar a parte teórica do direito criminal. Porém, não era algo que, quando eu fui trabalhar, eu me interessei tanto e acho lindo, né, o direito criminal, a prática, mas realmente foi através do direito previdenciário, na primeira causa previdenciária que eu disse aqui que eu me encontrei e fui estudando mais e mais para me aprofundar sobre o tema e fazer o que eu realmente amo e o que eu realmente gosto, que é a advocacia. Doutora, enveredando logo para esse tema logo de direito previdenciário, que a doutora falou que se apaixonou no segundo momento, né? Porque sempre tem aquela história. Na academia você se apaixona pelo direito penal, mas casa com o direito civil, né? Sim. Sempre tem esse temazinho que a gente leva. Mas no previdenciário, por exemplo, a doutora hoje é uma liderança no previdenciário, né? A doutora, além de ser advogada, também é mentora do direito previdenciário. Gostaria também que você falasse sobre essa sua carreira hoje de professora de direito previdenciário, de empresária, vamos assim dizer, de cursos de direito previdenciário.
Eu sempre gostei muito dessa questão de partilhar conhecimento, né? Compartilhar, porque eu sempre digo que quando você compartilha, na verdade, você está ali mais aprendendo, né? Você está falando, mas você está aprendendo. É sempre uma entrega de conhecimento, né? Das duas partes. Sempre quem está dando aula ali, quem está escutando, você acaba aprendendo com as dúvidas que tem. E eu sempre gostei. Então, eu sempre gostei de estar em palestras, de estar, por exemplo, nos movimentos na época da reforma da Previdência, de estar debatendo sobre isso. E foi aí que surgiu também a minha paixão por cursos, por ensinar. E veio dos meus pais também, né? Como eu falei, meus pais são professores, então eu vivi isso dentro de casa, eu vivi vendo os dois ensinar. Meu pai é professor de história e minha mãe professora de letras, português. Então eu via muito isso. Então eu era apaixonada por comunicação. Um dos cursos, por exemplo, que eu acho lindo e fantástico é o jornalismo, porque tem a questão da comunicação. Então, tudo que é de comunicação, eu gosto muito. Então, eu uni o útil ao agradável, né? Porque eu amo advogar, mas amo também compartilhar conhecimento. Eu vou estar agora no final de semana em São Luís, né? Fazendo um curso de imersão previdenciária, junto com mais 3 amigos aí, 2 amigas e um amigo que são também da área previdenciária. Fizemos um aqui em Teresina também. Vou estar em Fortaleza no final do mês, no Congresso Nacional de Direito Previdenciário. E assim nós vamos fazendo, né? Nos dividindo entre a advocacia, entre aulas, entre palestra, entre as missões institucionais que não são fáceis, são espinhosas, são difíceis, mas nós estamos aí para isso, né? E como mulher, eu sempre falo que nós temos muitas barreiras ainda para atravessar, doutor Mauro, né? Que eu acho que sou a primeira convidada aqui, né? E a primeira já sendo mulher. E nós temos, sim, muitas barreiras a serem enfrentadas, né? Muitas coisas que nós precisamos avançar ainda. Dentro do sistema, fora do sistema, muitas pautas ainda a serem levantadas. E eu sempre me coloquei à disposição para estar pautando isso, né? Sei que, às vezes tenho certeza, né? E você também sabe muito disso pela sua caminhada também dentro da ordem, por exemplo, que não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil estar na frente. A fila dos críticos ela é muito grande, ela é enorme, né? Em tudo que você vai fazer na sua vida. E você tem que começar a aprender a filtrar. Até onde as críticas elas vão te construir. Ou são críticas apenas para querer te colocar para trás. Ou são críticas apenas para te querer fazer ali naufragar. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? E principalmente quando você está à frente de algo, quando você está ali falando por pessoas, você sempre tem que ter esse discernimento, porque realmente não é fácil, é muito difícil, e certas vezes para a mulher ainda é mais difícil. Doutora, com esse seu trabalho, essa sua dedicação a priori a ensinar, a participar, a debater, a doutora ingressa no sistema OAB, sendo a presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário. E aí, o seu papel como naquela época presidente dessa comissão, como foi o seu trabalho junto a essa comissão? 2019, 2021, se eu não me engano, foi esse o seu período de gestão. Primeiro eu entrei como membro da comissão, né, e posteriormente fui para a presidência da comissão. Peguei 2 épocas muito difíceis, que foi a reforma da Previdência, em que tentei estar o tempo todo presente nas discussões, tanto em Brasília como aqui, né? Fui para a Câmara dos Deputados, aqui para a Assembleia, para discutir sobre isso, quando fui chamada. Fui para o interior do estado para discutir sobre o tema também. Fizemos audiência pública aqui. Então, assim, fizemos várias coisas que foram aí bastante proveitosos para a comissão. E quando eu falo fizemos, é porque eu sempre digo, um trabalho ele não é feito só por uma pessoa. Então, foi a comissão em si. Não foi eu, Railena, né? Que isso fique bem claro, porque o Andorinha só ela não faz verão. Eu jamais vou me titular como eu fiz. Só eu fiz, né? Eu tive pessoas que sempre trabalharam comigo que foram fundamentais, né? Que foi um trabalho em equipe. E durante esse tempo nós tivemos grandes avanços, como por exemplo, até hoje aqui no Piauí, é o único estado em que advogado tem prioridade na Secretaria de Assistência, né? Que é na Sencasp.
Ainda na Sencasp aqui, nós somos os únicos a termos essas prioridades, né? O advogado chega lá e é atendido, por exemplo, o advogado que trabalha com benefício assistencial, né? Isso ajudou muito, foi algo que eu sonhava quando eu entrei na comissão e levei essa pauta lá para assistente social, para o jurídico da secretaria, e levei como um sonho que virou realidade. Lembro que muitas noites eu estava ali rabiscando para sair aquele termo, porque não tinha nenhum termo no Brasil, e eu precisava que saísse o termo, e sempre sendo humilde de perguntar lá no jurídico, por exemplo, o que é que está faltando aqui no termo, o que é que pode ter de melhor, né? Porque eu sempre falo que você precisa se aconselhar com aqueles que já estão ali, que já têm experiência também. Posteriormente a isso, né, nós temos avançados, feito cursos aqui, cursos em subseções, veio a pandemia. E eu lembro que eu fiquei realmente o primeiro dia, quando eu cheguei na Justiça Federal, com a mão na cabeça. E agora? Tudo vai fechar, a Justiça vai fechar, a Caixa vai fechar. O que fazer? Eu preciso dar uma resposta para a advocacia, a qual eu represento hoje, que é a advocacia previdenciária, na época, como representante estadual da comissão. E minha primeira tratativa foi com a Caixa Econômica. Por quê? Porque eu sabia que estava perto, por exemplo, de sair as RPVs dos advogados, ali é questão alimentar, os advogados precisavam receber, e ali eu fui tentar o intermédio com a Caixa Econômica, e toda a comissão levava, ia pegar na OAB, na época nós não sabíamos tudo sobre a Covid, era um grande risco realmente, mas foi a forma que nós encontramos de ajudar a advocacia do Estado, então levando aqueles envelopes que eram deixados pelos membros de todo o Estado, pelos advogados. Né? Eu recebi, assim, envelopes até na frente do meu prédio, sabe? Do apartamento, para deixar na Caixa Econômica. Então, assim, foi a primeira reunião para ajudar realmente a advocacia. Depois fomos nos reunir com o Judiciário, com a Procuradoria, para saber como ia ficar a questão, por exemplo, das audiências, as perícias médicas, né? Que o Piauí, salvo engano, foi o primeiro estado que voltou à realização de perícia médica judicial, que passou a ser em consultório. Então, assim, foram grandes avanços. A pandemia, ela afetou o mundo, né? Mas ela veio uma era diferente. Ela trouxe a questão de você se adaptar e do mundo digital também estar ali inserido, e você ter que saber como ele pode lhe ajudar, né, como as coisas podem fluir. Por exemplo, no previdenciário, nós tínhamos ali perícias pela manhã, e à tarde eram audiências, e passou-se a proposta de acordo nos autos, o que fluía bem mais, né, bem mais rápido ali naquele tempo, porque nós não tínhamos condições de ter a Justiça Federal aberta, né, na pandemia, no começo da pandemia. Então foram grandes desafios, mas eu acredito que uma missão cumprida, né, e tenho muita satisfação em dizer que foram 3 anos em que eu pude dar o melhor que eu tinha para oferecer realmente naquele momento, com os recursos que eu tinha, da forma que eu podia. Eu sempre falo que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem naquele momento, né? Porque se você sempre deixar para fazer com tudo pronto, você nunca vai fazer nada. Você tem que aproveitar o que você tem naquele momento. E se naquele momento você tem aquilo, você tem que dar o melhor de si, entregar o melhor de si com aquela ferramenta que você tem. Doutora, aí com esse trabalho, esse incessante trabalho, esse importante trabalho que a advocacia, principalmente a advocacia do interior, ficou muito feliz com o seu trabalho, né, com a sua liderança nesse período. A senhora é levada assim, levada para um cargo de liderança, representatividade dentro da ordem, consegue construir isso de forma com trabalho, com transparência, com lealdade, e é indicada para um cargo super importante na gestão da OAB estadual, que é o cargo de secretária-geral. Como foi a sua receptividade a ser convidada para este cargo e também o seu desempenho até agora, esse pouco mais de 8 meses aí, que nós estamos entrando no 8º mês de gestão? Como foi aí a sua entrada nesse sistema da OAB como mulher, como jovem e dinâmica, como a doutora vendo esse mundo que é o sistema OAB? Então, foi desafiador, né? Quando eu fui realmente ali para disputar, né, a vaga da secretaria-geral, porque eu sempre falo, a secretaria ali é o coração da OAB, porque tudo passa pela secretaria. A entrada do jovem advogado, quando vai dar entrada no seu pedido ali de carteira da ordem, né,
ele vai até a secretaria, um pedido de licenciamento passa pela secretaria, praticamente tudo, né? A questão da coordenação ali dos colaboradores da OAB é pela secretaria, então tudo, né? A questão de informações, tudo ali na OAB, na secretaria. E foi muito desafiador. Então, o primeiro momento que você chega, né? Você sabe que da história do passado, obrigada, doutora Manuela, obrigada, doutora Adejane também. Você sabe que você tem que fazer uma desconstrução de muita coisa, porque eu acredito que há quase 30 anos nós não tínhamos uma mulher na Secretaria-Geral, né? Tínhamos na Secretaria Adjunta por muitos anos, eu acho que na Secretaria-Geral não. E sendo a mais jovem do Brasil, né? Porque até na matéria saiu uma das mais jovens, mas quando eu fui a Brasília, no colégio, descobri realmente que era a mais jovem do Brasil. Então foi algo realmente desafiador. Mas eu sempre disse que eu sou movida também a desafios. Eu sou movida a desafios. E eu acredito que todo desafio ele tem um propósito de te mostrar algo, de te fazer crescer como profissional, como ser humano. E na secretaria eu disse, eu quero entrar e tentar organizar a casa. Vai ser o meu primeiro papel, porque o papel da secretaria é organizar. Tem uma equipe, né? Preciso que essa equipe flua bem, que eles se entendam bem. E a Lei Geral de Proteção de Dados, porque era um assunto muito debatido. E eu sempre falei isso, que a OAB precisa dar esse exemplo e implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu disse que iria implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na OAB. E antes dos 6 meses de gestão, consegui aí cumprir uma das promessas que havia feito, que é implementar a LGPD. Vai demorar uns 5, 6 meses para a implementação geral, mas começou-se o processo, sim, de implementação, já é amplamente aí divulgado para a advocacia, e que hoje é um requisito, doutor Mauro, obrigatório para todas as seccionais. E o Piauí, se não me falha a memória, é o 5º, né, que está dando esse exemplo e fazendo isso. E eu me orgulho muito, né, de ter contribuído. Eu sempre falo que onde você esteja, seja por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 anos, o tempo que for, você tem que deixar uma marca, um legado. Né? Você tem que deixar ali a pontinha da sua história, né, do seu trabalho. Você tem que deixar algo que você possa um dia olhar para trás, daqui 30 anos, não sei, olhando para o meu filho, quando tiver, ainda não tenho, mas não sei falar. Eu tenho orgulho disso que eu fiz, eu tenho orgulho de ter cumprido isso, de ter falado que eu faria isso, e eu fiz. Então, na secretaria, eu já comecei dizendo os pontos que eu realmente iria trabalhar, a questão do conselho pleno, né, que é a cargo da secretaria também, junto com a presidência, e que eu tenho tentado dar o melhor de mim. É desafiador, porque quando você chega, tem muitos conselheiros experientes, né? Eu nunca tinha passado por uma sessão do conselho, por exemplo. E você já está ali na posição de secretária, né? Você tem aquele choque inicial, mas todos os conselheiros, eu sempre pedia, olha, se tiver aqui algo faltando, que vocês possam estar entrando em contato. Então, sempre tendo essa humildade de pedir o feedback, como eu falo, e tentando fazer com que as turmas andem. Câmara, segunda Câmara, né, que julguei os processos de inscrições, por exemplo, e de sociedade. Então, sempre tentando ali fazer com que as coisas saiam mais rápido. Me preocupava também muito com a questão do atendimento, né, na secretaria, que fosse voltado o retorno para o advogado da forma mais rápida possível, porque quase todo mundo, quando vai pedir uma informação, liga para a secretaria. Então, eu sempre pedi isso para que o retorno fosse rápido, fosse efetivo, disponibilizando, inclusive, o meu próprio telefone, meu Instagram, para que as pessoas pudessem falar, perguntar alguma coisa, né, alguma dúvida que tivesse, e tentando realmente falar com a advocacia da forma mais simples possível e da forma mais acessível. Doutora, teve outra questão inédita também no caso da senhora. Esse mês de julho, pela primeira vez na história da OAB, tivemos uma presidente mulher, a doutora Daniela Freitas, e uma vice-presidente, que no caso foi a doutora Railena, por conta da substituição legal de secretária para ser vice. Como foi essa experiência de estar ao lado da nossa presidente naquela época, a doutora Daniela Freitas, também uma mulher muito forte, uma mulher muito determinada, um exemplo também dentro da ordem. Como foi assumir aí o cargo de vice-presidente da OAB durante esse mês de julho? Mais um grande desafio e quebrando aí
mais uma marca na história, né? Fazendo mais uma marca na história. Precisou-se de 90 anos para, né, termos duas mulheres aí na presidência e vice-presidência da ordem. Ali eu já cumpriria outro papel, doutor Mauro, para ver como as coisas são muito rápidas, né? Porque eu saía da secretaria por um mês, né? E já iria para a vice-presidência, onde o meu papel principal é coordenar todas as comissões. Então, ali eu já, de prontidão, me coloquei à disposição de todas as comissões. Por exemplo, eu sou advogada previdenciarista, mas quem me acompanha viu que eu estava ali com Comissão de Segurança Pública, Comissão de Fiscalização do Concurso Público, Comissão de Relação com o Judiciário, Comissão de Família e Sucessões, né? Então, sempre com todas as comissões, porque quando eu estou diretora da OAB, quando eu estou vice-presidente da OAB, coordenando todas as comissões, apesar de eu ter uma área de atuação, eu preciso dar um suporte para todas as áreas de atuação, inclusive para aquelas pessoas que estão buscando concurso público, tá? Porque a OAB, ela tem que dar esse suporte para o advogado ali, militante, para o advogado concurseiro, e eu sempre disse isso, né? E tento sempre fazer isso. Então, eu tinha que ser porta-voz das demais comissões, sempre de todas as comissões ali, que me procurassem. E tentei fazer isso. Fui para várias reuniões, conseguimos alguns feitos, né? Como aí ampliação nos atendimentos da Caixa, que foi pedido e foi aí aceito. Nós conseguimos, por exemplo, o retorno de atendimento virtual em uma vara de família e sucessões, que foi um pedido da Comissão de Família e Sucessões, e fui lá juntamente com eles e com a Comissão de Relação com o Judiciário. Estive também em presídio para ver questão com a Comissão de Segurança Pública e fazer relatórios sobre isso. Então, tentei me dividir aí em 1000, né, como eu sempre falo, para estar realmente dando suporte a todos aqueles que precisassem ali do meu apoio naquele momento, mesmo que fosse por um mês, né? E hoje voltei ao meu cargo, né, a qual fui eleita de secretária-geral, e saí ali das minhas funções da advocacia e logo prontamente fui para a OAB para já tomar ciência, né, de tudo que estava acontecendo, do que precisava ali ser feito por mim naquele momento e já prestar o melhor serviço para a classe. Começar a organizar a nossa pauta para a nossa reunião do conselho no final do mês, né? Também. Já temos reunião do conselho no final do mês, também já tenho que organizar a pauta. Não é fácil, né? Doutor Mauro aí sabe bem como é, né? As sessões são longas, às vezes nós chegamos a sair meia-noite, né? Meia-noite pautando processos, então é realmente algo assim bem desafiador. E quem é secretário, eu sempre brinco, ali quem sempre tem que estar o tempo todo respondendo, porque deu algum problema ali, liga para a secretaria, né? Mas é isso, você tem que estar disponível, ser acessível, se você colocou seu nome, emprestou seu nome, porque eu sempre falo, os cargos, eles são passageiros. O que fica é a sua história, o que você deixou, daqui a algum tempo vai estar outra pessoa, e que você passe e possa deixar algo engrandecedor para você e para quem vai lhe suceder ali no futuro, né? Como foi essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu disse, o próximo secretário, a próxima secretária não terá esse problema mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque foi uma coisa que eu disse que iria fazer e cumpri. Antes de passar para a próxima pergunta, doutora, eu queria aqui agradecer já a todos os colegas aqui que estão nos prestigiando aqui, nos dando o prazer da sua presença aqui. Dizer que nós estamos também depois no YouTube, né? No YouTube Mauro JR Advogados Associados, também está lá na nossa página lá no YouTube. Você vai lá, se inscreve também. Tem também o Instagram da doutora. A doutora vai dizer o Instagram também dela, para quem quiser seguir, quem quiser conhecer os produtos. Tá aí, Helena Alencar. A Helena Alencar. E quem quiser conhecer também a mentoria, né, doutora? Nós temos aqui já um colega do escritório que já está agendado para participar da mentoria. Inclusive, nós estamos aqui acordando aqui para quem é que vai para o encontro nacional, né? Em Fortaleza. Sim, agora no final do mês, né? Em Fortaleza agora no final do mês. Exatamente. Então, agradecer a todos que estão aqui, o nosso presidente, a nossa secretária também, a doutora Adjane, que também é previdenciarista aqui em Pedro II. Sim, maravilhosa, doutora Adjane, meu amigo. Exato, doutor João Paulo também, é um previdenciarista também aqui em Pedro II. Paulo, também. Meu amigo. Outros Joana, colegas também.
Então, assim, todos aqui, os colegas que estão nos prestigiando, agradecer de coração e, mais uma vez, agradecer à doutora Railena por ter abrilhantado aqui, começado a abrilhantar a nossa entrevista de hoje, o nosso programa, que é o 13º programa que nós estamos fazendo, e que começa o mês da advocacia, um mês também dedicado às mulheres, e nada melhor do que uma mulher, como exemplo da doutora Railena, está aqui nos prestigiando. Doutora, então, com todo esse trabalho, a doutora hoje também assume o cargo de membro da Comissão Nacional do Direito Previdenciário. Sim. E esse trabalho mais desafiador, como é que a doutora encara mais vezes essa função desafiadora? Acabei, inclusive, antes aqui de relatar, né, fazer um ofício, né, da Comissão Nacional, né, sobre a questão das perícias médicas, que logo aí vou estar falando um pouco sobre isso. É um desafio muito grande, porque ali você vai ver a realidade de todos os estados, né? Você não vai estar aqui pautada só no seu estado. Então, você tem que saber a realidade de todos os estados e saber o que você pode fazer para melhorar. No Piauí, qual o problema? No Maranhão, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Sergipe. Então, assim, é algo bem desafiador e que são muitas pautas, porque o direito previdenciário ele é muito dinâmico e ele muda bastante. Além das leis mudarem, a todo tempo tem uma portaria, tem algo, tem uma IN, a questão do INSS muda, as audiências em um lugar são de um jeito, em outro lugar é de outra forma, a questão dos entendimentos, né, das jurisprudências, então você tem o tempo todo que está atento às perícias médicas, por exemplo, em determinada região elas se dão de uma forma, no Piauí de outra forma, e ali você não fala só pelo seu estado, você fala por todos os estados e por todos os previdenciaristas. Então, quando eu relato algo lá, quando eu faço um ofício, eu estou falando não só pelos previdenciaristas do Piauí, mas para os previdenciaristas de todo o Brasil. E sempre tendo esse cuidado de perguntar aos colegas daqui, por exemplo, os problemas aqui enfrentados, né? Porque nós sabemos que cada região daqui, aqui no Piauí também, tem uma realidade diferente. Às vezes, quando você vai para uma reunião da Caixa, eu sempre tento falar com os colegas para saber, na Caixa da sua cidade, está fluindo bem? Né? No Banco do Brasil está fluindo bem? Porque às vezes aí, na região de Pedro II, Piripiri, pode estar ok, mas na região ali de Corrente pode não estar ok. Né? Então, imagina isso a nível Brasil, né? Para você ter todo... Mas a comissão, ela é bem atuante, nós temos uma comissão nacional bem atuante, com a diretoria bem atuante mesmo, com vários grupos em que o tempo todo está tendo ali alguma movimentação, está se pedindo algo. Nós avançamos muito em muitas questões, como, por exemplo, aí a questão das perícias médicas judiciais, que voltou-se o pagamento, né, para o Executivo Federal. Nós estávamos sem o pagamento dessas perícias. Eu, por exemplo, fui falar aqui com todos os senadores na época, pedindo, né, a aprovação desse projeto de lei na época, para que nós pudéssemos voltar aí a ter o direito dos segurados, aí o direito daquelas pessoas que precisavam, dos assistidos também, das perícias, tanto das perícias médicas como as perícias sociais. E fizemos muito isso através da Comissão Nacional, cada um fazendo ali no seu estado, falando com o senador para aprovar, e ali nós íamos debatendo, e cada um deu sua contribuição da melhor forma possível, e eu acredito que mesmo diante dos desafios, nós estamos conseguindo dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Doutora Lívia, um grande beijo. Doutora, agora todos aqui parabenizando a doutora, né? Como exemplo também, a gente está vendo o seu exemplo de dedicação. Eu, particularmente, eu comecei a admirar a doutora a partir do primeiro momento que nós começamos a conversar, durante a campanha, vendo o seu empenho, vendo o seu esforço ali para debater os assuntos da advocacia, sempre estar atenta. Mesmo na campanha, era levado aqui, nós também como dirigentes também na nossa região de Piripiri, levávamos assunto, a doutora respondia de imediato, estava sempre atenta em plena pandemia, em plena campanha. Então, assim, a cada momento que passa, eu fico mais fã da doutora Railena, né? E agora, conhecendo a sua vida, conhecendo a sua atividade mais ainda, é que a gente se inspira, né? Apesar de eu ser um pouquinho já de idade, um pouquinho mais velho, mas me inspira essa força, essa garra que você tem, essa disposição que você tem, que não são todos para trabalhar pela advocacia. Eu digo muito assim, você já me conhece, meus pronunciamentos já perante a ordem, eu amo estar trabalhando pela advocacia, e eu sinto isso em você também.
essa disposição de estar ajudando o colega advogado e a colega advogada. Então é isso que nos incentiva a estar vendo, a estar sabendo que os jovens que estão vindo também estão com esse mesmo propósito, né, com essa garra. Então eu fico muito feliz de encontrar dentro do sistema exemplos como o da doutora Railena. Mas aí eu pergunto agora como é o tema principal do nosso programa de hoje. A mulher protagonista dentro do sistema OAB. Hoje nós sabemos que nós temos uma resolução, né, da paridade dentro das eleições. Mas cargos efetivos, por exemplo, nós temos quantas mulheres que presidem subseção no Estado, no Brasil, melhor dizendo? Eu acredito Você sabe dizer isso? 5. Por isso que eu estou lhe perguntando. Pois é. Então, assim, de 27 estados... Ainda não, é um número, assim, ainda pequeno, né? Pela primeira vez, eu acho que foi o ano que mais se elegeu mulher. Inclusive, na Bahia, nós temos 2, presidente e vice-presidente, né? 2 mulheres à frente da ordem. Foi em São Paulo também nós tivemos um grande avanço, mas ainda sabemos que somos minoria à frente da instituição. Isso nós não podemos negar, né? Que ainda porque é um trabalho que vem sendo construído. E dentro da ordem existe uma democratização desse espaço. Sempre a gente coloca a democratização, e os espaços são tratados, pelo menos até onde a gente tem o conhecimento dentro da seccional do Piauí. Hoje eu acompanhei o encontro, pela primeira vez, o encontro virtual do presidente nacional, o Beto Simonetti. Eu não sei se você participou também. Eu vi também ali a presença de muitas mulheres nas comissões, não é? Então, hoje, o que é que eu vejo dentro da nossa seccional? Também a participação efetiva. Começa da nossa vice-presidente, doutora Daniela, você na diretoria, 2 mulheres, e aí você vai para o Conselho Federal, a doutora Hélida lá, que representa as mulheres. Você vai para a CAP, nós temos lá a doutora Dalva, né? A doutora Ravena, nós temos na ESA as outras doutoras também compondo. Então a gente vê uma democratização. Mas esse espaço está sendo realmente trabalhado, a mulher está firmando esse passo de estar de pé de igualdade com os homens dentro do sistema OAB? Então, nós tivemos um grande avanço com a questão realmente da paridade, né? Onde 50% dos cargos são destinados aos homens e 50% aí para as mulheres. Então, é um grande avanço porque nós temos aí essa paridade. Mas eu sempre falo que a paridade ela precisa ser além do papel, né? E que nós precisamos realmente lutar por esses espaços, né? As mulheres que querem estar no sistema da ordem, não só no sistema da ordem, em qualquer cargo de gestão, de liderança, né? Em qualquer cargo, você tem ali que se posicionar como e saber que não é algo fácil, porque é como eu falei, é um caminho muito árduo, é um caminho muito espinhoso e como eu sempre falo, a fila dos críticos é enorme, é enorme. Então, assim, a mulher, ela tem o tempo todo que está provando algo, sabe? Ainda é algo que nós temos que mudar a mentalidade, porque a mulher sempre parece que tem que estar provando algo, né? Que ela... E eu sempre falo isso nos meus posts, eu sempre falo isso porque eu já sofri isso na pele e passo por isso às vezes. Ah, mas será que ela não é jovem demais? Ah, mas ela vai dar conta? Ah, mas será que ela já não tá velha demais? Ah, mas será que a roupa dela condiz com isso? Mas será... Eu já escutei várias coisas, entendeu? Sobre a questão da mulher em cargos de liderança. Então, você tem que estar também preparada para escutar essas coisas e saber, né, se posicionar contrária. E sempre porque eu vejo que algumas mulheres podem ter receio até mesmo de estar dentro do sistema, doutor Mauro, porque nós ainda temos um ambiente, né, que sempre ainda tem essas perguntas. E quando eu fui assumir um cargo, né, na época ainda presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário, eu lembro de alguns comentários que me falavam, sempre que escutavam, né, e eu relevei, né, e mostrei tudo com um trabalho, porque eu sempre falo que nós temos que mostrar e as principais respostas, ela vem através do trabalho, né, porque você nunca vai agradar a todos, essa é a verdade, você não vai agradar a todos. Você vai fazer o melhor que você tem. Se você procura agradar todo mundo, na verdade você não agrada ninguém. Porque quem agrada todo mundo, ele não agrada ninguém. Você tem que fazer o seu trabalho pautado na sua verdade, na sua ética.
na sua postura de profissional e fazer o melhor que você tem que fazer, sem pegando as críticas como algo que lhe impulsione a fazer coisas melhores, né? E isso não somente nos cargos da OAB, mas em tudo na sua vida. Porque eu falo que eu tive que amadurecer 15 anos em 3 anos, e agora em 3 anos e meio. Então, todo esse tempo que eu tive no sistema OAB, eu tive que amadurecer 15 anos. Né? Como se eu tivesse que amadurecer 15, 20 anos para poder entender, né, o porquê de tantas coisas. Né? E é um grande desafio, é algo que mexe bastante com você. E principalmente sendo mulher, né, em que, como eu falei, você tem tantos questionamentos. Por isso que eu faço questão de falar a minha história, né, de quem eu sou filha, de quem eu sou neto. Eu acho que isso é muito importante, porque os questionamentos que eu recebi, vários outros colegas devem ter recebido e devem receber diariamente. Ah, mas é filha de quem? Quem é ela para estar aí? Meu Deus, tão nova, mas por quê? Não vai saber fazer nada aí na secretaria, não vai saber fazer nada. Enfim, várias coisas que você, no momento, quer se entristecer, mas é aquele grande ditado, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, eu sempre tento responder mais através do trabalho, faço meus pronunciamentos quando acho necessário fazer, sim, tendo meus posicionamentos fortes, sim, mas o principal posicionamento sempre vai ser o trabalho. Doutora, eu acho que, eu particularmente, eu vejo como diminuto essa discussão trabalho de homem e trabalho de mulher, porque a mulher tem se mostrado aonde ela assumiu a sua competência. Sim. Então, eu sou contra até negócio de cotas, porque eu acho que o que tem que se privilegiar é o conhecimento e a competência. Se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é azul, não interessa. O que se vale é a competência. Dê oportunidade. E eu vejo que hoje a nossa OAB, nossa subseção, a nossa seccional, melhor dizendo, ela tem primado por isso, por abrir esse espaço, por dar essa oportunidade para todos, a advocacia do interior, a advocacia da capital, todos aqueles que queiram participar. Não somente criticar, como a doutora falou, porque, infelizmente, e a gente sofre mais isso quando nós fomos dirigentes também aqui do interior. Muitos os críticos, poucos aqueles que estão ao seu lado para poder trabalhar. Mas a competência sempre, ela vence. E tem uma colega nossa que ela diz assim, nada supera o trabalho, né? Quando você tem trabalho, quando você tem dedicação, quando você tem história, que muitas vezes você não vê quem está por trás do cargo. Você só vê o cargo, a postura, mas não sabe que por trás daquele cargo tem uma pessoa que lutou, que estudou, que batalhou, independente de qualquer família que ela venha. Porque às vezes você quer criticar uma pessoa que teve uma oportunidade, que os pais trabalharam lá e deram um melhor sustento, né? Lhe deram uma melhor condição. Isso por exemplo, o seu avô também é o que eu sempre falo, né? Porque a pessoa conquistou o espaço dela também sozinha, porque, sabe, você tem que fazer por você. Se você teve a oportunidade, por exemplo, de ter seus pais com já escritórios firmados e tudo, aquela pessoa abraçou a causa e abraçou a oportunidade e fez o seu melhor para estar ali, não é desmérito. Do mesmo jeito que você não vem de família de grandes escritórios. Então, eu sempre falo que o que credencia mesmo é o trabalho. Nós temos várias mulheres aí à frente de comissões, à frente das subseções, no Conselho Estadual, por exemplo, na diretoria da Ordem. Então, as mulheres estão ocupando espaço, né? Estão falando, estão se movimentando. Nós temos aí uma comissão da mulher advogada, né? Nós temos aí 4 diretoras, né, atuantes. Então, assim, nós temos sempre primado para que as mulheres tenham um espaço, né? E o que realmente credencia é o trabalho, seja do homem ou seja da mulher. Eu sempre disse isso. Eu não tenho rivalidade com os homens. Eu nunca fui para rivalizar com os homens. Eu quero somar, eu quero agregar, até porque eu não me sinto melhor ou pior, eu me sinto igual. Né? Esse é que tem que ser o sentimento. Na questão do trabalho, eu não me sinto melhor nem pior, eu me sinto igual. Então, eu vim para agregar, para ajudar, para fazer, e não me sentir superior ou inferior, né? Nas minhas condições. Não, então é por isso que eu acho que não deve existir essa rivalidade. Deve existir sempre ali
o complemento, né, a conversa, o bom diálogo, o respeito, né, tanto de uma parte como de outra. Eu acho que é assim que se constroem grandes histórias, né? Sem a questão aí de nenhum extremismo, como eu falei, eu não tenho essa pauta de rivalização. Eu tenho uma pauta de defender o direito das mulheres, de defender a advocacia como um todo, a advocacia feminina, mas não é uma questão de rivalizar e dizer que, por exemplo, um homem que esteja em um cargo, ele tem um desmérito porque ele é homem, não. Né? Cada um tem seu mérito, e seja homem ou seja mulher, mas eu luto muito para que mais mulheres tenham espaço, não só dentro do sistema OAB, como na advocacia como um todo, como em várias profissões, porque quando você fala no tema mulher, né, em cargos de liderança, nós vemos que ainda nós temos um atraso muito grande, né? Porque quando você pega realmente dados, a maioria dos homens ainda estão em cargos de liderança. Isso eu não digo num sistema, óbvio, eu digo num sistema mundial, Geral. né? Quando você vai pegar isso historicamente. Então, é algo que realmente precisa da movimentação de quem? Das mulheres. Por isso que eu falo que quando eu aceito desafios, é por mim, pela minha história, por tantas mulheres que lutaram antes de mim, me antecederam, e por todas as outras que virão, para que elas possam se encorajar de alguma forma. Isso é interessante. Doutor, eu aproveito a oportunidade aqui também para reconhecer o trabalho e parabenizar primeiro, todas as nossas advogadas que militam no estado do Piauí, no Brasil, e também aquelas que emprestam também a sua força de trabalho como dirigente, como gestora do sistema OAB. Como vice-presidente aqui, a nossa vice-presidente, a Érica Ribeira, a nossa diretora aqui, a Marielle, né, a Adjane, que é conselheira, não é? Nós temos várias outras colegas advogadas, a doutora Marina também, que é conselheira, e também todas as outras também, e também as nossas colaboradoras da secretaria também, que é muito importante lá, a Daiane, toda a sua turma, a Arabelle, com tudo ali. A Aurideia, a Livânia, a minha amiga sempre lá da tesouraria, que me fugiu o nome dela aqui, que sempre eu gosto de falar com ela, mas eu vou lembrar aqui o nome dela lá da tesouraria, a Emília lá da Recursos Humanos, Maria Helena também. Então, são muito colaboradoras lá, todas elas, as atendentes lá, são pessoas maravilhosas que nos atendem muito bem, que são a força também de trabalho, que eu acredito que tem mais colaboradoras do que colaboradores lá no Na secretaria hoje, doutor Mauro, nós temos uma equipe só de mulheres. E isso não é rivalizando, como eu digo, é porque realmente nós temos uma equipe só de mulheres, né? É uma equipe assim que eu tenho bastante gratidão, né? Porque é um trabalho, como eu falo, bastante delicado, que precisa de muita atenção, que requer muito esforço, e sem pessoas ali do seu lado que estão ali realmente encampadas em um propósito, você não consegue sozinho. Então, assim, eu tenho mulheres guerreiras, guerreiras mesmo ao meu lado, né? Cada uma com a sua história, cada uma com o seu jeito, mas que juntas formam uma equipe espetacular. E sem elas, realmente, eu não estaria fazendo, né, o que eu estou me dispondo a fazer. Então, só gratidão realmente a cada pessoa. Às vezes, essas pessoas, elas não estão visíveis para outras pessoas, mas são elas que fazem com que nós tenhamos todo esse aparato e que nós possamos fazer o nosso melhor, porque nós sabemos, nós temos que nos dividir entre, como eu falei, entre escritório, dar aula, palestra, instituição, família, né? E hoje é bem curioso, doutor Mauro, porque antes da live, por exemplo, eu recebi a visita do meu pai, né? Há muitos dias eu não via meu pai e eu não moro com ele. E aí ele falou: minha filha, mas às vezes é difícil até falar com você, que eu fico com medo de ligar e tá atrapalhando, porque eu só vejo sua vida muito corrida, sabe? Desacelere um pouco. E ele falando isso pra mim, né? Ele falando, porque eu vejo você na correria, às vezes eu lhe ligo, eu já tô preocupada se você pelo menos almoçou, porque eu não sei, tem dias que eu não sei. Já vejo que você vai viajar para um lugar para fazer uma palestra, já vejo que você tá no escritório, depois você tá na OAB, e eu não sei, tem horas, porque é pai, né, e se preocupa. E aí ele disse: você ainda tem compromisso? Eu já disse: tenho uma live
Aí ele disse, aquelas entrevistas, né, que fala no Instagram. Eu disse, isso, é mais ou menos isso, pai. Então, você vê que até a família, né, vê como isso exige uma dedicação, exige um esforço, exige um tempo muito grande. Eu falo que, em termos de OAB, é doação. É doação. É você gostar de se doar pela classe, não tem outro nome. Porque você fica ali realmente partilhando do seu tempo, aguentando, né, as críticas da melhor forma, tentando manter-se firme e fazendo o seu trabalho para que a advocacia saia fortalecida. Eu acho que esse é o nosso papel. Eu tenho 2 anos de secretário-geral aqui, em Piripiri, e tenho 6 anos de presidência. Então, só no sistema OAB nós estamos aí com quase 10 anos, né? E eu me sinto muito bem com isso. Esse trabalho, a família cobra muito da gente, eu sei como é isso. Cobra, tá? A gente está mais tempo com a família, não tá? Minha esposa, meus filhos também cobram muito disso. Graças a Deus eu tenho 2 filhos que são advogados, um está aqui comigo, o Mauro Neto, né? A minha filha é enfermeira, eu já pedi para ela para fazer direito, ela disse, não, papai, não dá direito, não dá para mim não, estou vendo a correria aí, não dá para mim não. Prefere ser enfermeira. Mas essa força que a gente tem de trabalhar. E eu quero saber de vocês, nós estamos chegando ao fim, quase chegando ao fim aqui. Quero dizer a todos que esse programa, quem quer rever ou ver também na íntegra, está lá no YouTube, Mauro JR Advogados Associados. Hoje nós estamos aqui recebendo maravilhosamente a doutora Railena Alencar, a gente chama de jovem advogada porque você parece uma menina, né? Por isso que talvez a gente fique não vendo a fortaleza que você é, a mulher que você é, né? Por esse rosto meio que você tem. Mas a gente não vê a força a gente sente a força que você tem como mulher, né? Mentora, professora, colunista, poetisa. Eu quero ver os poemas seus também, viu? Quero convidar você aqui, que nós vamos ter o Salipe aqui em Pedro II. Eu quero convidar você para o Salão de Livros aqui, que estão organizando para ter o final do ano. Quero ver você aqui como poetisa, como você falou, desde pequeno gosta de ler, tem um pai professor, né? Eu vou sugerir ao seu pai que faça direito, comece a fazer direito. Ele fez até alguns períodos, né? Ele é formado em História, tem aí também um curso de Agronomia, alguma coisa, e fez Direito até determinado período e aí parou. Mas ele gosta muito e ele é muito feliz, né? Por ser advogado, porque eu sou advogada, por exemplo. Pronto, mas eu quero dizer para ele. Eu quero dizer para ele fazer direito e se especializar em previdenciarista, que ele vai ter mais tempo para conversar com você. E aí você vai ficar fazendo sugestões, cobrando, você vai estar atendendo todo o tempo. Você atende os previdenciaristas direto. Né? Mas agora, doutora, pronto, diga. Eu lancei, a doutora Luana Castelo Branco, uma grande amiga, ela fez um livro de poesias em que eu fiz o prefácio, né? Vou compor a Academia de Letras aí de Alto Longar, né? Que é minha terra natal. E sempre posto, né? Postava até mais as poesias, as declamações também. Eu vou voltar com as postagens, vou estar apresentando algumas aqui também durante esse mês. Mas é algo que eu gosto muito também, né? Da questão da escrita e de falar, porque eu acho que quando você tira palavras que estão ali, que você coloca no papel, é um momento ali, tanto da área do direito como na área de vida mesmo, é um momento que você consegue refletir, um momento que você consegue acalmar, né? Muitas vezes nós vivemos aí no mundo 5.0, 6.0 de informações o tempo todo, e quando você resolve escrever, resolve ali falar um pouco sobre o que você sente, sobre o que você sentiu em outras pessoas, eu acho que aquilo ali lhe traz a calma necessária para enfrentar um próximo dia. Nessa toada que você já está colocando, doutora, sempre quando a gente vai terminar aqui as nossas entrevistas, o nosso bate-papo, a gente pede para o entrevistado falar um pouco sobre vida, sobre exemplos, sobre ensinamentos, sobre motivação, não é? Porque nós vivemos, infelizmente, no mundo hoje com muitos exemplos ruins, com notícias péssimas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, catástrofes, morte, guerra, pandemia, Covid, morte. Então a gente fica muito mais o nosso tempo ligado a esses assuntos do que bons exemplos, do que força, do que energia positiva, que eu acho que é isso que nós temos que colocar para as pessoas, energias positivas,
assim como a doutora resplandece essa energia positiva, mostra essa coisa boa também, tem força positiva atraindo, isso é que é importante no ser humano, né? O ser humano ter essa atração por força, por sentimento, de falar do coração. Então eu queria que a doutora deixasse aí a sua veia poética, seu exemplo de vida aqui para os nossos amigos que nos prestigiam e que irão nos prestigiar futuramente, para deixar sua mensagem aqui de vida, de ensinamento e de positividade para eles. Primeiro, nunca desistir, sabe? Eu sempre falo que eu só conheço quem não alcançou seus objetivos, aquele que desistiu no meio do caminho. Então, não desista. Se você tem um sonho, persista. Persista até que você consiga. Não deixe ninguém limitar o seu sonho, a sua meta, a sua vontade. Não deixe que os outros te coloquem para baixo. Aceite sempre, seja humilde para aceitar as críticas que vão fazer você se edificar como ser humano, como profissional, para ser uma pessoa melhor. Saiba filtrar o que é bom, o que é ruim. Deixe de lado aquilo que tenta te naufragar. Sempre coloque energia positiva. Eu sempre falo, né, da questão que até eu vi esses dias alguém falando que até uma água, né, quando você vibra positivamente, aquela água é diferente do que quando você vibra negativamente perto dela, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho o meu devocional durante o dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu leio o meu pão diário, por exemplo, que é um livro que eu não gosto de deixar de ler, que ele sempre tem uma palavra, né? E no meu caso eu gosto sempre de ler, que é algo que me edifica para aquele novo dia que se inicia. Então, que vocês sempre possam sonhar e lutar pelos seus sonhos. Eu sempre digo que uma vida sem sonhos é uma vida vazia. Então, por isso que nós sempre temos que estar renovando nossos sonhos. Os sonhos, eles têm que serem renovados, eles precisam ser aí construídos através de uma história, né? Uma história que é só sua, uma história que ninguém lhe toma, porque eu digo, o DNA nosso, ele é único, né? Deus é muito perfeito e esse nosso DNA é único, o nosso legado é único, a nossa história é única. Então, deixem a marca de vocês, façam a história de vocês e não deixem jamais que ninguém limite vocês. A única pessoa que pode limitar vocês são vocês mesmos, somos nós mesmos. Enquanto nós não fizermos isso, não deixa ninguém fazer, não se paralise, não perca tempo com aqueles que sempre vão estar ali falando que você não pode, que você não consegue. Sempre internalize, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou conseguir, porque eu me propus a isso e eu vou dar o melhor de mim. Doutora, parabéns pelas palavras. Que Deus sempre a proteja, né? E sempre permaneça essa pessoa que mostra essa firmeza de caráter, esse posicionamento firme e forte, contundente das suas posições. Então, eu fico muito feliz hoje de fazer parte um pouquinho do seu dia a dia, da sua convivência, da sua amizade. Quero agradecer imensamente a todos que aqui estiveram conosco, agradecer aí o Francisco Marcário, que é um parceiro do escritório, agradecer ao nosso colega, o Mauro Neto, que sempre está aqui nos ajudando, agradecer todos vocês e dizer que por todo esse mês nós iremos conversar aqui no próximo dia 8 com o doutor Celso, nosso presidente, depois iremos conversar com o conselheiro federal e Einstein e também com o nosso doutor Aurélio, que foi ex-presidente da ESA, iremos conversar com o Taumi, que é o atual presidente da CAP, e com o doutor Tiago Carcará, que é o diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia. Doutora Railena, muitíssimo obrigado, tudo de bom para você e até qualquer hora que a gente possa nos encontrar. Eu que agradeço a todos que estiveram presentes e agradeço especialmente a você, meu amigo. Aí hoje que eu pude conhecer mais, doutor Mauro, parabéns pelo seu excelente trabalho como advogado, como gestor, é um exemplo para mim, tá? E eu quero sempre poder estar contribuindo de alguma forma com pessoas como você, que sempre tentam compartilhar aí informações, conhecimento e que vibram sempre energia positiva, sempre torcendo para o bem do outro, para o melhor da nossa classe, para o melhor do ser humano. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos. Abraço, doutora. Felicidades.